Psicologia do Dia a Dia, contribuindo para a promoção de saúde mental e bem-estar. Apresentação da professora e psicóloga Goza. Agora são 15 horas 32 minutos. Estamos chegando com a Psicologia do Dia a Dia desta quinta-feira, 18 de setembro de 2025. Estamos recebendo aqui no programa a Margarida Maria Paulo Rodrigues Vargas, a Goza. A psicóloga Goza atende em seu consultório a Rua Barão do Monte Alto, 125, sala 101. Goza, mais uma vez, seja bem-vinda. Muito obrigada, Marcelo. Boa tarde para você, boa tarde para todos os ouvintes. Ô Goza, você já quer aproveitar e mandar um abraço especial para alguém, se estiver aí escrito? Não está escrito não, mas está na cabeça. Então fica à vontade. Meu ouvinte fiel, o Dão, lá do Bar do Dão, em Rosal. Um abraço para o Dão. Ok. Ô Goza, continuando o nosso assunto desse mês, falamos no Setembro Amarelo. Claro que isso nos levou a falar do uso excessivo de telas por crianças e adolescentes como um dos fatores de adoecimento mental, perdas cognitivas e fragilização das relações familiares e sociais. Goza, como que nós podemos enfrentar esta situação, defender nossas crianças e adolescentes das telas? Então, Marcelo, a gente não vai desinventar nada. Existe, já está em altíssimo uso, a gente não vai desinventar. O que a gente precisa é fazer bom uso da tecnologia, porque ela não vai deixar de existir. Então, quando a gente fala que existe um uso excessivo, é porque o uso da tela está substituindo outras coisas, outras relações, outras atividades, outros ambientes que são formadores da personalidade e do desenvolvimento integral da criança e do adolescente. Então vamos relembrar alguns conceitos que a gente já falou aqui, não só no Setembro Amarelo, mas desde que eu comecei aqui. O cérebro humano completa o seu desenvolvimento por volta dos 25 anos. Então, uma criança e um adolescente está no processo. O que é importante nesse processo? São importantíssimas relações mediadas por afeto. Então, é preciso que tenha gente no pedaço, no cenário. É preciso que essa criança, esse adolescente, tenham adultos que cuidam delas, que tenham adultos com clareza para fazer escolhas que promovam o desenvolvimento, adultos que assumam a responsabilidade pelo desenvolvimento da criança e do adolescente, e que gradativamente deleguem, deem a essa criança, a esse adolescente, doses de autonomia. Porque assim se constrói a autoconfiança, assim se constrói o pensamento crítico. Mas não é assim, olha, fez 18 anos, amanhã você está por sua conta, você está preparado. Porque na lei, se você cometer um crime, quando você tem 17 anos, 11 meses e 28 dias, você não é responsável. Mas se você cometer um crime, quando você tem 18 anos e 1 dia, você é responsável. Porque a lei precisa de um critério. O critério é a idade. Mas na prática, na vida, não é assim que funciona. É gradual. Então, olha, a primeira coisa que a gente relembrou é
o cérebro está, né, da criança ou adolescente, está em processo de amadurecimento. A gente também falou aqui, durante todo esse mês de setembro, no tanto de fatores importantes. Relações afetivas de qualidade, contato com a natureza, contato com os seus pares, né? Contatos mediados pelo corpo, pelo olho no olho, né? Pelos desafios, que isso é necessário. Então é necessário que uma criança brinque na pracinha, no parquinho, na área de lazer da escola, porque ali vão acontecer situações que ela vai precisar resolver. Ali vão acontecer desafios, tanto dela com ela mesma. Só que proporcional à idade, né? Proporcional à idade. E não solto, né? Porque você, ao escolher uma escola para o seu filho, você avalia, né? Você avalia o nível de segurança da escola, né? Eu não colocaria, por exemplo, uma criança muito pequena numa escola cheia de escada. Né? Porque Verdade. isso é um risco. Sim. Eu olharia se as janelas têm tela, né? Eu olharia se tem iluminação natural. São critérios. Então, esses são critérios físicos, mas tem os critérios emocionais, os critérios pedagógicos que você também tem que ver. Né? Por quê? É importante para a criança que ela vá para o parquinho, que ela se proponha desafios. Então, subir no escorrega sem ajuda, que é um desafio para ela. E é lindo, eu trabalhei 9 anos em escola, é lindo quando você vê assim, a criança entra de férias, ela tinha 3 anos. No outro ano, quando ela volta, e ela tem 4, ela é super poderosa. Ela sobe em tudo, ela sabe subir, ela sabe descer, ela sabe pular, ela sabe correr. E aí ninguém segura ela. E assim, quando a criança dá mais trabalho pra gente da escola. É uma coisa mágica, né? Aquela mudança. E assim, no Pinguinho era claro isso pra mim, assim, eles faziam 6 anos e eles começavam a jogar futebol. Era só a turma de 6 anos que jogava futebol. De 5 não jogava. De 4 não jogava. De 6 eles jogavam. E a diferença é pouca, pequena, né? Mas aí você vai vendo o desenvolvimento. E você vai vendo que os desafios da convivência, o que vale, o que não vale, quais são as regras do jogo, como é que você age quando o seu colega cai, quando ele machuca, quando ele chora. Afinidade, empatia. Você vai vendo essas coisas todas. Então, se você tira isso, e na adolescência, não são esses desafios motores, mas são outros, né? Como eu me coloco, como eu expresso o que eu penso, como eu falo da música que eu gosto, da banda que eu gosto, da maneira que eu gosto de me vestir. Quem eu tenho mais afinidade, quem eu tenho menos afinidade. Quem eu tenho mais afinidade, quem eu tenho menos. Quem são meus ídolos. Como é que eu falo isso? Né? Porque eu preciso falar isso. Eu preciso ter isso. Eu preciso falar isso. Eu preciso ficar menos ligada aos meus pais, mais ligada aos meus pares, aos meus iguais, porque é ali que eu vou treinar. Mas isso não isenta os pais de estarem ligados, porque eles ainda precisam de acompanhamento, de direção. Mas eles já têm um tempo longe dos pais, e isso é necessário. Então eu falo, olha, mas eu não vou deixar o meu filho ou a minha filha irem a essa infinidade de festas de 15 anos que tem no 9º ano. E quando é que ela vai à festa de 15 anos? Quando ela tiver 30? Não vai ter a menor graça, ela tem que ir quando ela tem 15. E você tem que prestar atenção. Sim. E você não precisa ceder a tudo que ela propõe, a tudo que ele propõe. Não precisa fazer uma roupa para a menina, para cada festa, né? Faça adaptações, faça pequenas modificações, ensine a ela que não é por aí, não é isso, mas ensine ao menino
que para os meninos é mais fácil, né, essa questão de roupa, mas ensine a eles que eles têm um comportamento, uma relação a estabelecer com as meninas na festa, que isso faz deles, né, homens e não moleques, né, como os pais das meninas costumam se referir aos meninos, né? Então, assim, vá ensinando, gaste tempo, porque se você está fazendo isso, se ele vai às festas, se vocês conversam, se vocês planejam essas coisas, se vocês trocam ideias, se vocês veem filmes juntos, tem um livro maravilhoso chamado O Clube do Filme. O pai e o filho têm um seríssimo problema de relacionamento e o pai é um cinéfilo. E aí ele começa a chamar o filho para ver filmes com ele. E aí eles vão conversando, eles estão conversando sobre o filme. E ao conversar sobre o filme, eles aprofundam a relação deles. Então veja filmes junto com seu filho, saiba o que povoa o mundo do seu adolescente. Não, eu não quero que ele fique na tela, mas eu estou na tela o tempo todo. Eu não quero que ele fique na tela, mas não tem nada para fazer, eu não ofereço nada. Eu sou um chato de galocha, não quero ir a lugar nenhum. Estou sempre cansado, não topo nada. Então eu vou tirar a tela e não vou oferecer nada? Não vai ter jeito. Então o que a gente pode fazer para proteger as crianças e os adolescentes? Oferecer a eles igualmente tudo o que precisa fazer parte da formação deles, Sim. do desenvolvimento deles. Vai ter tecnologia? Vai. Não tem jeito. A gente não vive mais sem isso. Só que isso tem que ser colocado de uma forma, vou usar esse termo, uma forma didática. Você tem hora para usar, acabou, está limitado, agora você vai fazer isso aqui. Não é isso, Gus? Você tem hora para usar, você tem tempo para usar, e você tem mais o que fazer. Exatamente. Mas se você não tem mais o que fazer, você não vai conseguir. Não é? E não são imposições puras e simples. Não é? É aí que dá um trabalho danado, porque são negociações, são combinados, não é? São coisas que são elaboradas. E a gente insiste nisso. Você não faz um combinado com seu filho adolescente se você nunca fez um combinado com ele antes. Uhum. Aí você não vai fazer combinado nenhum, porque você não tem brecha para entrar. Os combinados começam lá no início da infância. Sim. Eu posso dar uma provocada? Deixa Pode. eu tentar aqui. É o seguinte, e naquela situação em que a criança ou adolescente começa a desobedecer, tem que ter aquela punição didática, não tem? Olha, eu estou falando punição didática, né? Assim, tem que ter consequência. Uhum. E a consequência precisa ter relação com aquilo que gerou a consequência. Então, vamos supor, a criança quebrou um prato, aí ela não vai comer doce. O que tem a ver uma coisa com a outra? Nada. Então, assim, ela quebrou um prato. A consequência ela vai me ajudar a catar os cacos, ela vai me ajudar a varrer, ela vai me ajudar, ela não vai mexer com os cacos, se ela é muito pequena, Sim. mas ela vai procurar ou uma garrafa PET ou uma caixa onde eu vá embalar os cacos, onde eu vá colocar cuidado, vidro quebrado para proteger a mão do gari que vai recolher o lixo. Isso é assumir consequências. Sim, sim. E ela, aí provavelmente, não é, se era um prato que ela gostava muito, se era um prato que era especial para ela, ela vai ficar sem ele. Não é? Porque aquele prato, se era um pratinho, na minha família a gente tem isso, né? As crianças ganham pratos, às vezes, pintados com o nome delas e tal. Quebrou. Paciência. Não é? Que triste, mas quebrou. Então, assim, você não vai providenciar um outro prato imediatamente igual aquele, porque é a oportunidade que você tem de trabalhar com a criança a frustração, Isso. a perda,
Olha só, como é mais fácil a criança perder um prato do que ela perder um ente querido, do que ela perder um animalzinho de estimação. Mas quando ela perde o prato, você pode aproveitar para trabalhar essa ideia para ela de que na nossa vida acontecem coisas que são difíceis. Então a gente hoje não gosta de usar a palavra punição, a gente gosta de usar a palavra consequência. Porque a consequência tem relação com o fato. E a punição nem sempre. Né? Eu tenho uma amiga que ela falava que na outra vida ela queria vir gato de hotel. Porque quando faz coisa errada, fala, vai dormir. Né? Ou cachorro, né? Que você fala, vai deitar, quando ele está incomodando. Então, assim, não é isso. Ah, você fez uma coisa errada, vai para o seu quarto. Né? Vai ficar sozinho lá. Não, vamos conversar, vamos resolver. O que é que a gente pode fazer? Você tratou mal, foi mal educado com alguém. O que é que a gente pode fazer? Né? Me diz como você estava se sentindo, me diz qual foi a origem disso e como a gente pode melhorar. É você ajudar a criança a conviver com as consequências. Se você começa isso como quando criança, é mais fácil você conseguir continuar isso na adolescência. Se você deixa para começar na adolescência, você vai ter muito mais trabalho. E eu não estou dizendo que não tem jeito, mas vai te dar mais trabalho. Na adolescência, com certeza. Né? Vai te dar mais trabalho. Só que, para você evitar que as coisas cheguem a um ponto como está no Instagram dessa semana, uma criança de 12 anos foi internada numa clínica psiquiátrica aqui no Brasil por burnout, por uso de tela. Além de diminuir o uso de telas, você tem que aumentar a oferta de outras coisas que sejam boas, que sejam legais. Não é? Porque às vezes você fala assim, esses meninos não gostam de nada. Mas o que você oferece? E a minha experiência é diferente. Esses meninos não gostam de nada, esses meninos só querem saber de celular. Só que eu tenho um monte de jogo no consultório e eles jogam. Né? Eles jogam, eles curtem, eles escolhem, eles querem repetir um jogo. Né? Agora, eu também tenho que ficar acompanhando, eu tenho que achar uma brincadeira nova, eu tenho que achar um jeito novo de usar o mesmo jogo. Sim. Que a gente já usou uma vez. Né? Por quê? Se eu não tenho nada para oferecer, como é que eu quero que ele se interesse? Nós vamos focar nisso mesmo. A tela para criança, realmente, gente, você que está ouvindo a gente hoje, a tela é muito perigosa. Muito perigoso, porque a criança não tem maturidade para lidar com a tela. Igual como você citou, Goza, dessa criança que foi internada, as emoções que uma tela expõe para a criança são emoções que a criança não está acostumada com aquilo, não é nem acostumada, não está preparada, a cabeça da criança definitivamente não está preparada para aquilo. Ela não tem repertório para interpretar aquilo, para compreender aquilo. Antigamente, quando eu trabalhava no Pinguinho, eu falava com os pais assim, evite que a criança, porque a gente começou a ver, foi uma época que teve uma guerra, não sei se foi Malvinas, que as crianças chegavam muito preocupadas na escola. Guerra do Golfo? Pode ser, eles chegavam muito preocupadas. E aí eu falei, evita da criança ver. Isso é porque ela assim, tem uma guerra. Ela só conhece o lugar onde ela vive, ela acha que a guerra é aqui. E ela tem medo como se a guerra fosse aqui. Né? Porque isso é característica do pensamento dela. Então, não exponha ela a isso. Uhum. Então, hoje, a gente está com tanta guerra que parece que a gente nem liga mais, né? Mas hoje as nossas crianças estão sendo excessivamente expostas, precocemente expostas a conteúdos sexuais, né? A competições, comparações, e elas não estão preparadas. E isso gera, então, um desânimo absoluto, uma conclusão que os pré-adolescentes, os adolescentes chegam assim, nada do que eu fizer adianta, então eu não vou fazer nada. E eles são absolutamente apáticos. Um monte. Sim. Um monte deles.
absolutamente apáticos. Porque nada que eu fizer adianta nada, então não vou fazer nada. Né? E é isso que a gente quer evitar, né? Que eles sejam sobrecarregados por coisas desnecessárias e estejam esvaziados das coisas necessárias. Para a gente terminar, né, na semana passada a gente trouxe aquela controvérsia, falar ou não falar, de Setembro Amarelo. Eu tenho convicção de que foi importante falar do Setembro Amarelo, né, e que a gente pode ter contribuído muito com o esclarecimento para pais, não é? Para cuidadores, para jovens, e eu espero que a gente não deixe esse cuidado morrer com setembro, né? Que outubro não é amarelo, mas as pessoas são as mesmas, o sofrimento é o mesmo e a gente precisa dar continuidade a este conjunto de cuidados. Certo. Gente, estamos chegando no final da psicologia do dia, né? Até fazer uma correção aqui, que hoje é dia 25, né? Eu falei dia 18 de setembro, mas é 25, né? Nós recebemos aqui a Margarida Maria Paulo Rodrigues Vargas Agosa, lembrando que a Agosa ela atende no seu consultório na rua Barão do Monte Alto, 125, Sala 1. Goza, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, João, também, que está aqui presente. Ele não está aparecendo, mas ele está sempre presente. E, por favor, mande um abraço aí para quem você quiser, né? Se estiver lembrando de alguém, mais alguém aí, para a gente poder... Olha, eu quero agradecer aos ouvintes, porque eu tenho tido um retorno muito interessante, muitas pessoas comentando comigo, ou com pessoas que me conhecem, né? Que estão acompanhando o programa, que gostam do programa, que ajuda a pensar, e é para isso que a gente está aqui. Eu fico muito feliz. Tá joia. Goza, muito obrigado. Semana que vem estaremos juntos e a gente provavelmente, né, vamos continuar repercutindo esse assunto, porque é muito importante. A gente tem que cuidar das nossas crianças, porque a gente sabe, um dia fomos crianças e as crianças sempre serão o futuro de uma nação. Um dia, isso, né? E a gente precisa continuar cuidando dessas crianças. É isso. Outubro é o mês das crianças, então a gente vai se dedicar exclusivamente às crianças. Verdade. Apresentamos Psicologia.